E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com mais um teclado magnético custo-benefício. Dessa vez quem entrou para essa briga foi a JAS. Aqui nós temos o JAS AK680 Max. Ele é um teclado que é meio que uma evolução do teclado AK680 mecânico, que foi um grande concorrente nos teclados mecânicos. E agora nós temos aqui o AK680 Max, que virou mais um concorrente para ser o melhor teclado custo-benefício do AliExpress. Aqui no AliExpress ele vai ter essa grande quantidade de variações. Na versão mais básica ele vai vir com 0.01 mm, 1000 Hz e 100 RGB. Na segunda versão mais básica ele vai ter exatamente a mesma coisa, só que ele vai ter 1K de polling rate a cabo e 1K de polling rate sem fio. A versão que eu peguei vai ter aqui as teclas viradas para o sul, aqui embaixo. Ela vai ter o RGB 0.01 mm e 8000 Hz de polling rate. Aqui também nós temos a opção de pegar ele na versão Tri-Mode, que ele vai ter 8K de polling rate sem fio. Aqui nós temos uma lista com as diferenças. Aqui na Standard Version nós temos as versões básicas e aqui nas Flagship são as outras. A versão mais básica ela vai vir com menos modos de fábrica, enquanto na versão Flagship vai ter muitos outros. A versão básica não vai ter RGB, já nas outras versões vai ter. Na versão mais básica vai vir com o switch Rise Switch e nas outras versões teremos o Rise Switch Hi-Fi Release. Na versão mais básica vamos ter 0.1 mm, enquanto nas outras versões 0.01 mm. Na versão mais básica teremos apenas 1K de polling rate, enquanto nas demais versões teremos 8K. Deixaram de incluir aqui é que nas Flagship Editions algumas delas vão vir com 2.4 GHz e Bluetooth. Na caixa eles enviaram um cabo USB para o USB-C, um removedor de switches e keycaps e um manual. Infelizmente eles não enviaram nem keycaps nem switches extras. Aqui embaixo ele vai ter a logo da JAS, já aqui em cima ele vai ter essa porta tipo C. Aqui no canto superior esquerdo ele vai ter essas três opções, que é o Caps Lock ativo, Windows bloqueado e outro sistema operacional. Aqui ele vai ser feito em um plástico ABS, que pelo que eu vi aqui não tem nenhuma rebarba. Ele vai ter esses pezinhos emborrachados na horizontal e aqui em cima mais pezinhos emborrachados na vertical. Ele vai ter também aqui pés retráteis no primeiro e segundo nível. Aqui no meio ele vai ter esse adesivo da JAS com a Anacodex e na parte de trás eu acredito que seja da próprio material do teclado, e aqui do lado você consegue perceber que ele é levemente inclinado. Agora sobre o teste de força eu vou dizer que ele passou, porque eu fiz bastante força aqui nesse momento e ele não entortou, ele não fez nenhuma zoada, nem deu nenhuma cara de quebrar ou algo do tipo. Ele vai ter aqui keycaps em PBT Double Shot e com leves rebarbas aqui nos cantos, como vocês podem ver. Ele vai vir aqui equipado com o switch Rise Hi-Fi Release. A vida útil desse switch vai ser de 100 milhões de cliques e ele vai precisar de 40 gramas para ser ativado. Aqui na parte de baixo ele vai ter escrito o nome JAS e aqui na parte de baixo ele vai ter essas duas perninhas. E pelo que eu vi, ele não vai ter nenhum dissipador de luz. Uma coisa que eu não gostei nele aqui é que ele não tem muita lubrificação aqui nos estabilizadores e nem no switch. Duas coisas que eu gostei é que a plate dele aqui é cinza, então o RGB vai se destacar mais, por ele vai se refletir aqui. E aqui no meio ele vai ter essa partezinha espuma para melhorar o som. Em relação ao RGB do teclado eu gostei bastante. Ele se destaca bastante aqui, principalmente por causa da plate dele e também por ele não ter nenhum difusor de luz no switch. Para mudar aqui a luz de switch é só você clicar FN mais essas duas barras aqui, que você vai conseguir mudar para vários modos de cores. Tem muitos, vários mesmo. Tem todo tipo de RGB aqui, eu acho. Pronto, vou deixar nesse RGB aqui. Agora eu vou deixar um take dele de dia. E agora à noite, ou no escuro, do jeito que vocês interpretarem. Agora para baixar o software é muito simples. Você vai pesquisar a JAS English Website, vai dar Enter. Você vai vir aqui
No primeiro link, a JAS-English Official Website. Quando você entrar, provavelmente ele vai vir nessa tela. Você vai vir aqui em Download Center. Agora você vai vir aqui e botar o nome do teclado. Agora que você pesquisou, você vai vir aqui embaixo e escolher a sua versão. Você vai clicar em Download, ele vai baixar, você vai executar, ele vai vir essa parte aqui no WinRAR. Você vai entrar e abrir ela. E quando você abrir ela, ele vai abrir o software. Ele não vai ter versão em português, pelo que eu vi aqui. Você vai vir aqui em Update, você vai fazer o update. Aqui eu já fiz o update. Você vai upgradear o firmware, provavelmente já vai estar pronto. Agora você vai vir em Main, você vai vir em Stroke Settings. Aqui em Stroke Settings você vai clicar aqui em Drag. Você vai escolher as teclas que você quer. Eu escolhi o WSD e o espaço. Você vai colocar aqui em 0.10, ativar o Full Quick Trigger e botar ambas no 0.01 mm. Terminou, você vai clicar em Confirm. Você vai clicar No More Tips e Confirm. Confirmou, agora você pode vir aqui se você quiser. Você pode dar uma olhada aqui. Aqui você vai ter configurações do FN, como o nome diz, o macro e aqui o RGB. Ele vai ter aqui várias opções, como vocês podem ver, muitas opções. Aqui ele vai ter da música, que você pode botar uma música e o RGB vai acompanhar. Ou então o Light Shadow, que é quando você clica, o RGB vai junto. Você pode colocar aqui o modo, se ele vai vir da direita para a esquerda, se vai vir de cima, de baixo. Aqui você vai ter a velocidade e aqui a clareza. Agora aqui em Light Edit, você vai poder colocar aqui embaixo a cor. Eu vou colocar aqui em Random Color e pode pintar o RGB da sua cor. Agora aqui em My Work, você vai ter os seus RGBs que você fez. Agora aqui em Share, você vai poder compartilhar. Aqui vai ter várias pessoas que compartilharam. Aí vai ter quentes, novas, meus likes, meus compartilhamentos, compartilhando as configurações, compartilhando macros. São as pessoas compartilhando cada um o seu macro, como tem aqui, e suas configurações. Basicamente, aqui são pessoas compartilhando o que elas criaram aqui. Pronto, você fez tudo que tinha aqui no software. Você pode até dar uma olhada em outras coisas aqui em algum outro lugar, mas eu acho que é só isso o software. Bom, galera, agora que eu já estou no Excel, aqui eu tenho uma planilha com todas as notas que eu dei para esse teclado e a nota final. Aqui, para começar, sobre a caixa, eu dei um 7, porque, mais uma vez, é uma caixa que não me agradou muito. É uma caixa bem simplesinha, bem básica. Não tem muita personalidade na caixa. A única coisa boa que teve nela foi os detalhes dela, mas nada demais. Uma caixa bem simplesinha. Aqui no unboxing eu deixei como 7, porque é muito básico mesmo. Você só tira tem o cabo, tem o removedor de switches e o teclado, é isso. Agora aqui em acessórios eu deixei em 7, porque ele vem só o básico, ele não vem switch, não vem keycap, ele não vem quase nada de acessório. Agora aqui no preço eu deixei em 9, porque quando eu comprei eu paguei R$250 e foi um preço muito bom mesmo para esse teclado. A construção desse teclado eu deixei em 9, porque é uma construção muito boa. É melhor do que a do Fan 60 Pro, mas não chega no nível do ND63 Pro. Provavelmente eu vou alterar isso aqui, eu vou diminuir da nota de cada um aqui, porque não chega a ser nesse nível aí, né? Mas sim, é uma construção muito boa. Agora no layout eu deixei 9, porque é meu segundo layout preferido, que é o 65%, que ele tem essas setinhas, mais essas teclas de atalho. E é isso. Agora aqui na conectividade eu deixei em 6, porque ele só conecta com cabo. E é isso. É cabo. Não tem como nem Bluetooth, nem 2.4 GHz. Software 7. Ele é meio que uma cópia do Fan 60 Pro. O software é igual do Fan 60 Pro. Só que ele não tem português. E além de tudo isso, ele é uma cópia mal feita. Ele tem várias partes que faltam, que não fazem muito sentido. E também algumas partes que faltou no software que eles copiaram. Agora, switches e estabilizadores eu deixei em 9, porque o som é muito bom, mas muito bom mesmo. Porém, eles não estão bem lubrificados, eles esqueceram de lubrificar. O som é realmente muito bom, mas faltou bastante lubrificação, tanto nos estabilizadores quanto nos switches. Agora, nas keycaps eu dou 6, porque não gostei das keycaps. As keycaps têm rebarbas.
faltou bastante coisa aqui nas keycaps. Você consegue ver marcas de uso nela, só de tirar a keycap você consegue sentir uma keycap assim, de baixa qualidade. Agora minha nota do RGB ficou 9, porque é um RGB muito forte, mas bem forte mesmo. Porque ele não tem nada na frente para parar o RGB, para diminuir o RGB. E a plate dele ajuda muito no RGB, cara. Essa plate, resumidamente, ela reflete esse RGB que o teclado emite. Então isso é muito bom e ajuda bastante para quando você está digitando na noite. E minha nota final agora foi o 7.7. É uma nota boa, não vamos dizer que é uma nota ruim. Ele ficou abaixo do Fan 60 Pro. Ele é melhor. O Fan 60 Pro tem, apesar de ser mais barato, ele tem uma apresentação melhor, conectividade melhor, então não tem muito o que falar. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Valeu!